Capital social. Como os contatos e as relações sociais contribuem para o desenvolvimento de indivíduos e comunidades? Isso é o que nós vamos discutir agora no Conexão Pública. E os nossos convidados de hoje são o professor do curso de Administração Pública da UDESC, Maurício Serafim, e a acadêmica também do curso de Administração Pública da UDESC, Paula Giane Reis. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Professor, para que o público que está em casa nos assistindo entender, o que é esse conceito de capital social? O conceito de capital social, a gente consegue entender, de repente, se eu der um exemplo, né? Então, um dia você precisa sair de casa, você lavou a sua roupa, a roupa está estendida no quintal e você precisa ir ao centro para fazer alguma coisa. Então, você pede para a sua vizinha cuidar caso chova, que aqui em Florianópolis é muito comum. Uhum. Então, a vizinha aceitando e te ajudando, isso nós chamamos de capital social. Quer dizer, os benefícios que se tem vindo das pessoas que você conhece, dos grupos e das redes que você tem. São as relações interpessoais. As relações interpessoais. Então, quer dizer, o fruto, as consequências dessas relações interpessoais que te beneficiam é o que nós chamamos, então, de capital social. Você pode obter, através dele, conhecimento, uma ajuda, você pode obter uma influência sobre alguma questão, você pode obter empregos através dessa tua rede, etc. Então, quer dizer, ele foge também do conceito da área econômica. Nem sempre o que você pode obter com o capital social é um benefício econômico. Isso, nem sempre, né? O capital social, ele é um conceito político e você pode obter alguns benefícios econômicos, entretanto, não é apenas benefícios econômicos. Você pode ter, inclusive, por exemplo, benefícios de saúde. Tem uma linha de pesquisa hoje só sobre capital social e saúde. Uhum. E como é que o capital social ele pode ajudar também os indivíduos a crescer pessoalmente e profissionalmente? É bem o que o professor disse inicialmente. O indivíduo, quando faz parte de uma rede, ele, querendo ou não, ele acaba se beneficiando a partir desse capital social. Ou seja, se ele precisar de ajuda para cuidar da casa, dos filhos, ou quando viajar, ou até mesmo conseguir um emprego, esse seria uma forma de benefício individual que essa pessoa obtém a partir do capital social dessa rede onde ela está inserida. Profissionalmente, o indivíduo também pode ali conseguir um emprego, quem sabe, uma promoção, ele precisa dos contatos também para evoluir na carreira. Isso, perfeito. Uhum. E professor, para uma comunidade, por exemplo, o que o capital social traz de benefícios? O capital social ele é um elemento fundamental, né, para, digamos assim, para a boa saúde de uma comunidade. Então, há estudos relacionando o capital social com o desenvolvimento da comunidade, um desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento político, de participação dessa comunidade nas organizações, né? Por exemplo, em associações de bairro, né? E uma questão fundamental também é quando se tem, né, o maior capital social em uma comunidade, você tem uma tendência que as pessoas participem mais dessas organizações, como, por exemplo, nas escolas, né? A participação dos pais nas escolas, né? Isso advém do capital social e também melhora o capital social. Porque os pais eles estão participando da vida da escola, eles fazem voluntariado nessa escola, eles dão sugestões a essa escola e, ao mesmo tempo, eles estão acompanhando, né, o transcurso do filho nas escolas. Então, é um tipo de benefício. E nós temos outros resultados, como, por exemplo, a diminuição da violência, ele é um resultado direto do aumento do capital social, né? Um aumento, por exemplo, de atividades que ajudam a comunidade, né? Então, você tem uma emergência de várias organizações, por exemplo, ONGs, né? Por exemplo, grupos de pessoas que tentam ajudar, né? Pessoas de terceira idade, crianças abandonadas, tudo isso é resultado desse capital social. A gente sabe que o capital social ele tem uma relação com a democracia também. Sim. A gente pode dizer que quanto mais democrática é uma sociedade, maior o capital social que ela tem? E podemos dizer que quanto maior o capital social, mais democrática ela se torna, justamente por essa relação de círculo virtuoso que se tem
a democracia, digamos assim, não uma democracia formal representativa, né, mas uma democracia real. Mais direta. Mais direta, onde há realmente a participação dos cidadãos nas decisões, seja do bairro, seja das prefeituras, né? E isso, de certa forma, incentiva, né, esse aumento do capital social e, ao mesmo tempo, você alimenta o capital social e incentiva a democracia. Então, é essa relação circular que é estabelecida. E na área da administração pública, como é que o capital social se encaixa? Como é que esse conceito pode ser trabalhado? Esse conceito, ele também é fundamental para a administração pública para direcionar, por exemplo, políticas públicas, né? Então, quando nós vamos pensar uma política pública, né, nós temos uma agenda, né, que é construída por todos os atores da sociedade, mas o capital social ele pode ser, digamos assim, o orientador do que realmente fazer para determinadas questões. Então, eu costumo citar o exemplo das praças públicas, né? As praças públicas, elas são fundamentais para se estabelecer bons relacionamentos entre cidadãos, desde que seja cuidada, né? A própria prefeitura, por exemplo, respeita o cidadão, cuidando, cortando a grama, pintando, né? Tendo esse cuidado. E ali você estimula as relações entre as pessoas, você estimula as pessoas a conhecerem outras pessoas, inclusive pessoas muito diferentes, que às vezes no cotidiano você não vê. Isso gera, de uma certa forma, um ambiente de maior confiança, que é fundamental para o capital social. Quanto maior o engajamento da população naquela sociedade, todo mundo sai ganhando, se beneficia daquilo. E esse benefício geral é o que nós chamamos de capital social. E, Paula, hoje a gente sabe que a internet está cada vez mais difundida, as pessoas elas têm mais acesso à informação e também elas se comunicam mais entre si. Como isso contribui para o capital social? Bom, a contribuição da internet, da informação para o capital social, ela é como se fosse inicial. Porque para ter o capital social é necessário que haja uma interação, uma conexão entre os indivíduos. Na verdade, a internet ela fomenta, mas para ter um capital social teria que ser fora desse ambiente virtual para que o capital social... Quer dizer, a relação na internet ela ainda é superficial, ela não é profunda o suficiente para gerar um capital social. Seria o que a gente chama de laços fracos, né? Que você estabelece uma relação com a pessoa, mas fica só naquele ambiente virtual. Para o capital social a gente precisaria que fosse uma convivência mesmo física. É o laço fraco, laço forte, ela pode ser mais ou menos definida, né, como um laço forte, esses vínculos que a gente estabelece, mas que você tem mais atenção, gera mais tempo, convida para um café, então você gasta tempo, gasta atenção para a geração desse vínculo, né? A internet, ela pode facilitar no sentido de dar atenção às pessoas que estão um pouco distantes e que você não consegue fisicamente interagir. Entretanto, se você ficar apenas na internet, essa atenção e esse tempo, ele é bastante, digamos assim, restritivo. Insuficiente. Não é o suficiente para estabelecer laços muito fortes, mas ela é facilitadora. Então, sempre tem que ter esse meio termo, né? Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo então e já nós voltamos com esse debate sobre o capital social. Continue na nossa programação. Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre a importância do capital social para a administração pública. Aqui conosco o professor do curso de Administração Pública da UDESC, Maurício Serafim, e a acadêmica Paula Giannini Reis. Professor, no primeiro bloco nós explicamos um pouco sobre esse conceito do capital social e vocês fizeram uma pesquisa sobre isso aqui em Florianópolis, numa comunidade, na Costa da Lagoa, né? Isso. Iniciamos a pesquisa em 2010, né, encerramos no ano passado, agosto de 2012. A intenção da pesquisa foi justamente de pesquisar o capital social da Costa da Lagoa, mas exatamente se houve algum tipo de transformação nesse capital social, por ser uma comunidade bastante tradicional, né, e também com essa preocupação de que estava havendo uma transformação em Florianópolis, com
né, com desenvolvimento econômico, com várias migrações, etc., se isso estava, de alguma forma, afetando o capital social tradicional. Né, o motivo da escolha da Costa da Lagoa é justamente por ela ser uma comunidade mais tradicional. Exatamente. Uhum. E o capital social, ele tende a ser maior nessas comunidades mais tradicionais do que em comunidades maiores, mais abertas, com fluxo de pessoas mais intenso ou não? Digamos que é um tipo de capital social diferente. Né? No capital social, em comunidades tradicionais, nós chamamos de capital social muito denso, onde as relações, as inter-relações, né, elas são inter-relações familiares, né, consanguíneas, as pessoas moram muito perto umas das outras, são relações muito fortes, né, que têm as suas vantagens e as suas desvantagens também. E Paulo, explica pra gente então como é que vocês organizaram essa pesquisa, quanto tempo vocês demoraram, vocês visitaram Costa da Lagoa, acompanharam as comunidades para pegar as informações? Bom, essa pesquisa, como o professor disse, ela foi realizada entre 2010 e 2012. A gente fez na primeira etapa uma pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é um questionário, esse questionário que nós utilizamos é um questionário proposto pelo Banco Mundial, próprio para se mensurar a capital social. Esse questionário nós entrevistávamos os moradores, participaram 73 moradores dessa etapa, e as perguntas eram assim, você confia nos funcionários do governo do estado? Aí as opções de respostas eram confio pouco, confio muito pouco, nem pouco nem muito, confio muito. Pesquisamos também a confiança deles em relação aos funcionários da escola que tem ali na comunidade, do posto de saúde, a confiança em relação aos demais moradores, nas pessoas da família. Perguntas também... Vocês perguntaram bastante sobre a confiança. Qual é a relação entre a confiança e o capital social? Bom, o capital social está baseado nas relações interpessoais e também nos laços de confiança entre as pessoas. Ele necessariamente depende da confiança que as pessoas têm umas nas outras. Sim, é um fator essencial para que se manifeste o capital social numa comunidade, por exemplo. A gente perguntava também para eles que tipo de grupos eles participam, qual a finalidade, por que participar desses grupos. Aí, a partir dessa pesquisa, nós selecionamos mais 12 pessoas para participar da pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, nós buscamos identificar por que as pessoas confiavam, ou por que a confiança era mais... Qualitativa porque é uma entrevista mais em profundidade. Isso, ela é uma entrevista aberta. Você tem a pessoa, o entrevistado, ele tem a possibilidade de dar a resposta dele, não é... Não é o questionário. Isso, não é um questionário fechado. Daí, nessa etapa, as pessoas que participaram, que foram 12, elas foram indicadas pelos moradores que participaram anteriormente. A gente pedia para que essa indicação fosse feita a partir do grau de importância que esse participante da pesquisa qualitativa representava para a comunidade. Aí participaram presidentes das instituições que existem na Costa da Lagoa, ou pessoas que são bem engajadas em questões que relacionam a comunidade como um todo. E quais foram os resultados que vocês encontraram nessa pesquisa? Bom, a gente percebeu que ali na Costa da Lagoa, para os moradores estabelecer laços de confiança, é preciso conhecer e conviver com a pessoa ou com a instituição. A gente percebeu esses dois elementos como essenciais para a manifestação de confiança. A gente percebeu também que ali os moradores, eles estabelecem os grupos deles, as redes, não necessariamente a partir de uma instituição formal. Eles propriamente se organizam, resolvem o problema e logo se desfaz. Há uma mobilidade social mais intensa. Isso, uma capacidade de associação que independe de haver uma instituição formal ou informal para que ela ocorra. E, professor, o senhor estava falando antes que, por exemplo, o capital social ele traz benefícios econômicos e não econômicos. No caso da Costa da Lagoa, o que vocês perceberam? Como as pessoas se beneficiam desse capital social que existe na comunidade? Bom, como a Paula destacou, nós reconhecemos lá essa capacidade, né, de mobilização, e a gente chamou de grupos ad hoc. Né? Então, ad hoc é essa palavra que quer dizer que é feito para resolver aquela situação e depois ela se dissolve. Né? Então, esse capital social deles é extremamente importante porque resolve questões pontuais que estão acontecendo. Problemas que envolvem a comunidade.
E também que envolvem indivíduos. Porque a comunidade, como é pequena, né, se consegue mobilizar para resolver um problema da comunidade. Né? Então, assim, é possível você mobilizar 10 pessoas para resolver, por exemplo, um problema de falta d'água, outros tipos de problemas. Né? Nós também identificamos aí uma questão importante, né, que precisaria se aprofundar, seria assim, um elemento que talvez estaria influenciando o capital social, né, que lá nós sabemos que tem os restaurantes. E esses restaurantes estão tomando muito tempo das pessoas. E esse tempo, quer dizer, você precisa, como eu falei antes, né, precisa de tempo para estabelecer vínculos fortes. Esse tempo que é gasto nas atividades econômicas, que seria o restaurante, estaria então limitando esse tempo para outras atividades, que seria a organização, a cooperativa, né, as associações, e talvez isso esteja enfraquecendo um pouco esse capital social muito típico da Costa da Lagoa. A Costa da Lagoa é uma comunidade, como vocês mesmos disseram, de nativos da ilha, descendentes de açorianos, mas algumas pessoas de fora também vão morar lá. Como as pessoas recebem, como é que funciona o capital social com relação a essas pessoas que vêm de fora? Ali existe, a comunidade ela é fechada, né? Por ser isolada por terra, eles não sofreram tanta influência quanto pessoas que moram em outras localidades. Então, a pessoa que vem de fora morar ali, querendo ou não, para os moradores, ela está invadindo um espaço. Sim. A gente percebeu pelos relatos que essa pessoa, ela é bem recebida, mas desde que ela não interfira na cultura do local, que ela não queira mudar o modo com que eles fazem as suas tarefas e tal. Se essa pessoa tentar mudar, provavelmente ela vai ser desaprovada pelos demais moradores. Agora, se ela só for ali morar... Inclusive, nós entrevistamos algumas dessas pessoas que são de fora, que tentaram interferir, inclusive com boas intenções, né? Claro, a pessoa, ela tenta, na cabeça dela, tenta trazer algumas melhorias. Algumas melhorias. Mas há uma certa resistência com relação às pessoas que já vivem lá. Exatamente, porque daí eles não concordam ou acham que está interferindo demais a cultura. Há esse sentimento de preservação da cultura muito forte. Sim, a preservação da família, em primeiro lugar, antes de tudo, né? Que lá são, digamos assim, são 16 famílias e que há muito casamento entre primos, entre parentes um pouquinho distantes, mas sempre o núcleo da comunidade são 16 famílias. Então essa preservação da família, da estrutura familiar, ela é fundamental. É o que a gente percebe quando vai casar, mas mora no mesmo terreno do pai ou da mãe, né? Então... E a gente pode dizer que essas comunidades que têm comunidades menores, mais tradicionais, elas são mais conservadoras também, com relação a mudanças? É uma tendência a isso, né? É uma tendência de... Eu não diria... eu não diria o tamanho, sim, mas de repente o afastamento dessa comunidade de algum centro, digamos assim, né? Por quê? Porque daí a gente percebe quando visita esses lugares, o tempo passa diferente, as relações são diferentes. Então, há uma resistência quando você estabelece mudanças, mudar tudo isso. Né? As pessoas começam a se confundir, pessoas que não conhecem mais, isso tudo gera bastante desconforto nas pessoas, então tem uma tendência a permanecer. Né? Com certeza, as comunidades mais tradicionais, existe esse sentimento de preservar mais a cultura e preservar a comunidade do jeito que ela sempre funcionou. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, agradeço bastante a participação de vocês no nosso programa e esperamos que no próximo a gente possa discorrer sobre esse assunto que é bastante interessante. Agradeço o convite, a oportunidade, eu gostaria de deixar aqui o link do blog da nossa pesquisa, costadalagoa.org, onde tem as informações e também contatos para quem quiser se aprofundar. Muito obrigado, então. E o nosso programa, o Conexão Pública de hoje, vai ficando por aqui. Na próxima semana nós traremos novos temas relacionados sempre à administração pública. Até lá e continue na nossa programação.